Começo por lhe perguntar como se descreve em três adjetivos. Ui, está a ver? Estava a contar com essa. Simplicidade, honestidade e olha, mudaste à parte de trabalhador, talvez. Qual é a sua ideia-chave para o país? O que é que considera fundamental fazer na próxima legislatura? Aumentar os salários e as pensões. É uma questão decisiva para melhorar a vida de cada um. Não é tudo, não resolve tudo, não resolve tudo, mas aumentar salários e pensões é a grande emergência nacional que temos aí pela frente para fazer face às questões com que estamos confrontados. Ainda assim, com algum receio de poder ver que há alguma redundância na resposta, mas ainda assim, e nós sabemos que a CDU, neste caso a bancada parlamentar do PCP, no início, nas primeiras semanas de cada legislatura, é muito profícua a apresentar propostas. A maior parte são até propostas recicladas das legislaturas anteriores, que mudam ali a data, por vezes até acontece. Sim, Alguma data engano. Mas nesse sentido, há ali de facto é o partido que por norma apresenta mais medidas ali nas primeiras semanas, mas o que eu lhe pergunto é, se fosse primeiro-ministro, qual é que seria efetivamente a grande medida, a primeira medida que apresentaria? Olha, por correr o risco da redundância da resposta, mas esta era a questão fundamental. O aumento dos salários, o aumento significativo dos salários era a questão principal. Mas dos salários do CUR, estamos a falar do salário médio, ou seja, todos os salários... Porque nós temos um problema hoje estruturante no país, que depois se calhar vamos desenvolver mais isto, depois entenderão, mas nós temos uma realidade no país onde 3 milhões de trabalhadores, que é mais de metade de toda a mão de obra disponível, ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês. Ou seja, há 3 milhões de trabalhadores em Portugal que ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês. Cada um que faça as suas contas para perceber o que é que isso significa nas dificuldades da vida de cada um. Nem vale a pena irmos muito mais longe, basta percebermos o... E o salário médio é 1.200 brutos, portanto não está muito acima. Não está muito acima disso. Então isto nós não podemos continuar assim. Não é só por causa do problema do custo de vida, que isso só por si já justificava, mas há um outro problema de fundo. É que se nós chegássemos a uma conclusão que era... pronto, não há condições para o país ir mais longe do que isto, a situação é a que é. Só que o problema é que nós nos confrontamos com estes 3 milhões de trabalhadores que ganham até 1.000 euros por mês. Se quisermos mais de 800 mil, ganham os 820 euros de salário mínimo, ou então o salário médio, que é isso que referiu. Se isto fosse assim e a situação fosse difícil, fazíamos todos um esforço para compreender. O problema é que nós temos esta realidade, depois temos a outra, que é dos grupos económicos que ganham os tais que encaixam 25 milhões de euros de lucros por dia. Ora, há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas que medida é que apresentava? Ou seja, apresentava um aumento ou uma medida para aumentar os salários na função pública, esperando que o privado acompanhasse, ou iria negociar na concertação social aumentos mínimos do... Ou seja, qual era o procedimento que adotaria? Claro, a pergunta acho que é correta. Há 3 questões que o Estado está em condições de fazer, que o Governo está em condições de fazer. Primeiro, decretar os aumentos para a função pública. Isso só cabe ao Estado e ao Governo decidir sobre essa matéria. A segunda é decidir sobre o aumento do salário mínimo, que não resolve tudo, mas empurra, eu diria assim, abre espaço para o... Não, isso tem acontecido, o salário médio vai estabilizado. Não tem acontecido. Não tem havido um efeito de ajustamento com a subida do salário mínimo. Não tem havido, e permita-me acrescentar a terceira medida imediata que ajudaria a que essa situação se alterasse, que é o fim da caducidade da contratação coletiva. Porque nós temos uma pressão brutal nas empresas, nos locais de trabalho, numa correlação de forças completamente desfavorável entre o trabalho e o capital, que não permite, lá está, não permite de forma tão eficaz e rápida que se aumentem os salários, porque o patronato tem nas suas mãos os instrumentos todos para pressionar e para, olha, até para fazer uma coisa... Toda a gente não, já ouvi uma outra crítica, uma outra observação ao programa eleitoral do PCP, que diz que o que nós propomos é 150 euros de aumento ou 15% de aumento de salários para todos. Isso é uma coisa irrealista e irrealizável. Ora, nós não só achamos que não é realizável, como é fundamental. E que se contabilize os valores que as grandes empresas em particular, não só, mas as grandes empresas em particular, atribuem prémios anuais aos seus trabalhadores. Que se contabilize quanto é que custa aquela medida que a CIP vem anunciar, do famoso 15º mês. E que a ADIA tem no seu programa. Livre de impostos, né? Livre de impostos e de contribuições sociais. Quanto é que isso custará? E, portanto, isso só revela
que há disponibilidade financeira para fazer. Mas isso beneficia os trabalhadores, porque os trabalhadores, esse 15º mês, vão receber muito mais do que se fosse um mês pago normal, digamos assim, em que tem que haver descontos para a Segurança Social. É lógico, mas se há condições para avançar com essa medida do 15º mês. E fica muito mais barato às empresas o 15º mês do que um salário normal. Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença fundamental? É que os trabalhadores pagam as suas contas com o seu salário. Não pagam as suas contas com eventuais prémios que vão receber ou com o eventual 15º mês que vão receber, porque cada um de nós sabe por experiência própria que a conta da luz não vem no 15º mês, a renda não vem no 15º mês, a renda não vem quando vem o prémio de produtividade ou como quisermos chamar. A renda, a luz, a água, o gás, a alimentação, que já é um problema hoje é um problema fundamental. A alimentação hoje pesa 46% nos rendimentos mais baixos. Ou seja, as pessoas que têm rendimentos mais baixos gastam 46% do seu rendimento em alimentação. Nesse sentido, acha que é fundamental o regresso do cabaz do IVA zero ou uma medida alternativa? Nós não... que defende, admite essa possibilidade, mas o que é que o PCP por bem concreto? Nós achamos que essa medida foi uma medida que não foi negativa, foi positiva, teve um impacto muito reduzido. Teve um impacto muito reduzido porque não foi acompanhada por outra que era fundamental, que é a fixação de preços. Em particular nos bens alimentares e naqueles... O governo conseguiu encontrar o chamado cabaz alimentar, onde definiu quais eram os alimentos onde se aplicava o IVA zero. Não foram todos, como sabemos. Mas o regresso de uma medida análoga dessa na próxima legislatura conta com o voto favorável do PCP? Uma medida dessas nunca contará com o nosso voto contra, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é a fixação de preços. O que é que nós tivemos nesta situação em que falou? Nós tivemos as famílias, ainda que de forma muito praticamente inexistente, mas todos nós fomos às compras e soubemos o que é que significou o IVA zero. Na conta final teve praticamente resultado nenhum, mas pronto, apesar de tudo, foi um esforço produtivo para as famílias. Tivemos o Estado a deixar de arrecadar milhões de euros, calcula-se em 500 milhões de euros, o IVA tivemos os pequenos produtores, praticamente não viram nenhum efeito na subida dos seus preços, e depois tivemos a grande distribuição que não contribuiu nada, zero, para esse esforço, zero. A única coisa que contribuiu foi mudar as placas dos preços e as alterações na caixa registradora. A grande distribuição fez zero para a medida do IVA zero, é o que está a dizer. Não só fez zero para o IVA zero, como continua a acumular, como se não houvesse amanhã, desculpem a expressão, mas foi assim que aconteceu e é assim que está a acontecer. E, portanto, a questão da fixação dos preços, que os obriga a fixar e baixar os preços da alimentação, que faça a grande distribuição contribuir para este cabaz específico ou generalizado? É como lhe digo, o governo encontrou o cabaz alimentar sobre o qual aplicou o IVA zero. E, portanto, se me disser, mas devia estar mais aquele produto ou outro, se calhar devia. Mas há aquele cabaz está encontrado. E, portanto, que se aplique nesse... Também na lógica, dentro do quadro da União Europeia, não é muito fácil esse tipo de medidas, não é? De fixação de preços. Não sei porquê. Então, nós vivemos com a fixação de preços sem nenhum problema. Nos medicamentos, os preços são fixados. Em alguns setores, sim. Para quem fuma, o tabaco é tabelado. E há países onde o tabaco não é tabelado, por exemplo, mas no nosso caso é. E há outros produtos assim. Portanto, é uma questão de... É uma questão... E há uma diferença entre o tabaco e a alimentação. Tirando aqui um bocadinho a agulha da entrevista, voltando aqui um bocadinho ao lado mais político, o Paulo Raimundo... Isto é tudo política. Sim, ao lado mais político, ao seu perfil mais político, se quiser, lidera o PCP há cerca de 14 meses, mas nas últimas sondagens, isto é uma tendência que já vem de trás, mas olhando agora para as últimas, o secretário-geral do PCP aparece com níveis de popularidade e de confiança junto dos eleitores ainda bastante baixos, muitas das vezes até nos últimos lugares. O que é que acha que está a falhar na sua capacidade de afirmação? Eu acho que o secretário-geral do PCP é o que dá a cara pelo partido, é o porta-voz do partido também, e tem responsabilidades próprias, não há de ter responsabilidades todas. Mas eu até acho que é normal, quero que lhe diga sinceramente, acho que é normal essa percepção que existe por razões várias, e olha, sabem que a nossa opinião sobre as sondagens, as suas opiniões são sempre muito... Pronto. Costumam penalizar o PCP ou não corresponder depois àquilo que é a votação? Depois à votação, e isto não é uma fazada, é mesmo assim. Agora tivemos há pouco tempo na Madeira uma situação dessas, também vinha as sondagens que nos diriam a desaparecer da Assembleia Legislativa, e foi tudo ao contrário. Tiveram um deputado? Não foi só termos um deputado, que já tínhamos.
Nós tivemos um deputado, duplicámos Sim, a mas as votação. sondagens davam para a perda. Davam para a perda, duplicámos a votação, duplicámos praticamente a percentagem e ficámos muito perto do segundo deputado, que era aquilo que nós desejaríamos. E, portanto, os estudos de opinião valem o que valem. Apesar de tudo, eu registro que na taxa de rejeição ao Paulo Raimundo Sá, geral do PCP, que ela, nas sondagens reconhecidas, diminuiu a taxa de rejeição. O que, pronto, olha, é um caminho que se vai fazer. É um caminho que se vai fazer. No dia em que apresentou o programa eleitoral da CDU, disse que a CDU pode e vai crescer. Mas se mantiver ou vir diminuído o grupo parlamentar, o PCP corre o risco de um desaparecimento eleitoral? Não, eu estou mesmo convencido que a CDU vai crescer. Vai crescer em número de votos, vai crescer em percentagem, vai crescer em deputados. E isto é um convencimento que não é um convencimento. Desculpa utilizar de vez a expressão, não é uma fezada. É quem está no terreno, quem conhece, quem acompanha, quem sente os problemas, quem se vê reconhecido, apesar das taxas de popularidade não serem tão elevadas, mas quem se sente reconhecido nas ruas. Reconhecido não é a pessoa, aqui está o Paulo Raimundo, não é sente reconhecido o seu partido. Porque independentemente dos resultados negativos que tivemos do ponto de vista eleitoral, isso são factos, não há como contornar isso. A verdade é que nós não deixámos de estar lá onde era preciso estar, nas empresas, nos locais de trabalho, nos centros de saúde, junto dos problemas, e isso também nos dá uma confiança para as batalhas que temos aí pela frente. Mas não acha que há um risco de perda eleitoral do PCP, de declínio eleitoral que coloca de alguma forma em risco o partido? Não acho que não. Vamos fazer aqui um parênteses. Um partido como o PCP passou 48 anos da sua história na clandestinidade. Não tem propriamente, claro, não é uma. Saberia encontrar as soluções mesmo sem representação parlamentar. Mas isso não vai acontecer. Cá estarei, se for caso disso, para... E quanto ao PEV, que parece estar condenado a desaparecer e a não eleger novamente nenhum deputado? Não, sabe, eu acho que nós estamos a partir de um princípio... Não tem deputados em lugares elegíveis, pelo menos tendo em conta as últimas eleições. Eu acho que nós estamos a partir de um princípio, na minha opinião, é errado, e que volto a dizer, cá estarei para dar a cara se for caso disso. Estamos a partir do princípio de duas realidades. A primeira é que é inevitável que o PCP e a CDU baixem a sua percentagem, a sua votação. E eu acho que eu acho que vai tudo bater no teto, essa percepção. E a segunda é que, no limite, vai-se manter. Ora, com uma percepção que eu tenho, e a confiança que tenho, é que nós não vamos manter, vamos crescer e vamos aumentar. Mas para o PEV eleger tem que subir bastante naqueles círculos eleitorais, porque não tem ninguém ali assim. Para o PEV eleger, e que tanta falta faz na Assembleia, é preciso que nós cresçamos em Setúbal e em Lisboa, que é um objetivo completamente alcançável. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E vamos lá ver se... Tendo em conta que faz tanta falta, porque é que não há pelo menos um deputado em lugar mais garantido, com eleição mais garantida? Nós temos um terceiro candidato do PEV nas listas de Setúbal. Nós não vemos cá, desculpa, já agora se me permite só uma... Eu acho que essa ideia da percepção de que o PCP e a CDU estão condenados a baixar, acho que isso não tem nenhuma ligação com a realidade, sinceramente. E quando nós fazemos apostas eleitorais, é com essa confiança. Vou dar um exemplo concreto. Nós pegamos a nossa deputada, uma das nossas deputadas mais vou chamar populares, não? Alma Rivera em Évora. Colocá-la em Évora é uma grande aposta. É uma grande aposta. Já tinha feito uma grande aposta com o líder parlamentar há 2 anos. Sinceramente, não foi eleito. Não foi eleito, lá está. Mais uma razão para termos apostado com força. Ou seja, é com confiança que o fazemos. Quando nós pegamos num quadro destacadíssimo do PCP, como é o caso do meu camarada Bernardino de Soares, e colocamos como lista em Santarém, não é para ir lá fazer uma campanhazinha, é para voltarmos a eleger em Santarém. E portanto isto não se faz, isto não é... Nós tínhamos de ter feito outra coisa, que era ter pegado nos 3 ou 4 imprescindíveis, deixem lá passar a expressão, e tê-los postos todos naquelas possibilidades. Quem são os 3 ou 4 imprescindíveis? É um exemplo, está a ver? Como não temos isso, temos essa vantagem. Mas temos colocado todos nos chamados lugares elegíveis. João Ferreira não estar em nenhum lugar de facto destacado também é porque fica na reserva para outros voos eventualmente futuros? Não, o camarada João Ferreira é candidato em Lisboa. Sim, mas num lugar Sim, que é um lugar que à partida não será fácil de eleger à primeira, né? Que é impossível, praticamente. Impossível não é, mas será muito difícil naturalmente. Mas é um quadro com grandes responsabilidades e tem outras tarefas importantíssimas. Olha, desde logo um trabalho exemplar tem na Câmara Municipal de Lisboa, né? Como vereador e um rosto fundamental para a batalha política que temos de travar em várias frentes e também nessa naturalmente autárquicas em particular em Lisboa.
Pedro Nuno Santos propôs o fim das portagens nas ex-escute e a exclusão dos filhos para o acesso ao CSE, ao Complemento Solidário para Idosos, que são propostas que se assemelham também, são reivindicações do PCP. Isto significa que há espaço para o PCP e o PS caminharem aqui juntos, principalmente nestas propostas? Olha, tem que sublinhar essas propostas do Partido Socialista. Tem que as sublinhar como positivas, claro, não posso dizer que são negativas, são positivas. Só que há aqui duas questões, se me permitem, sobre essas propostas ou sobre outras, mas essas em particular, porque elas são recentes e são muito vão em concretas. linha com medidas que o PCP já defendia. A primeira questão que eu queria sublinhar é por que razão agora e não antes? Porque é que isso não foi feito já? É lidar há pouco tempo. Sim, mas é lidar há pouco tempo de um partido que há 8 anos que está no poder e que teve 2 anos de maioria absoluta, onde ele foi autorresponsável do ponto de vista ministerial. Mas ideologicamente não lhe parece que é um líder do PS mais próximo daquilo que é... Eu vou-lhe responder, mas só permita que acabe este raciocínio. Não tem problema. Porquê é que não foi antes? Porquê é que não foi agora? Mas foi preciso passar este tempo todo para chegar a essa conclusão? Essa é a primeira pergunta. Com a agravante de ter Pedro Nuno Santos, o seu partido e os seus deputados na Assembleia da República terem recusado propostas do PCP exatamente neste sentido. Relativamente às ex-escute, acusou Pedro Nuno Santos de eleitoralismo. Não, estar a piscar o olho ao eleitorado. É assim, essa é uma questão. Que não antes. Se é agora que vêm essas propostas, são bem-vindas, contarão com o nosso apoio, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas a segunda questão, talvez até é mais importante, e que também responde à pergunta que fez há pouco, é que a única garantia, quem nos está a ler, quem nos está a ouvir, em particular dos alvos dessa proposta, dos ex-escute, a única garantia que essas pessoas têm para que essa promessa seja cumprida não é votando no Partido Socialista, é votando no PCP e na CDU. Porque será a força do PCP e da CDU que vai determinar que aquilo que se está hoje a prometer é para ser cumprido amanhã. Não é para ficar... Porque nós temos uma experiência larga, nós, quando digo nós, não é o PCP, é a sociedade. Uma experiência larga que é este é o momento das promessas. E amanhã, apanhando-se no poleiro, é o momento de justificar porque é que não podem cumprir as promessas que estão a fazer hoje. Ora, isso connosco não é assim. Está dito, não está? Não fui eu que afirmei, foi o secretário-geral do Partido Socialista, não é? Vamos acabar com as portagens das executos e vamos tirar, de facto, uma coisa completamente sem sentido, mas o rendimento dos filhos para na condução dos recursos, não é? Sim. Está escrito. Lá estaremos para obrigar aqui. Mas como é que o PCP tende a obrigar? É com o trabalho parlamentar ou eventualmente com acordos, num cenário de maioria de esquerda, por exemplo, no Parlamento, com acordos com o partido que estiver no governo, neste caso com o Partido Socialista, admite esses acordos, diferentemente do que foram os acordos bilaterais que deram origem à chamada geringonça, acordos bilaterais ou multilaterais, porventura, porque o LIVRE, por exemplo, defende acordos multilaterais e não bilaterais, em que haja aqui uma lógica programática mais densa, porque na altura era muito a reversão das medidas da Troika. Há espaço para esse tipo de negociação do lado do PCP? Olha, quem nos está a ler, quem nos está a ouvir, sabe por experiência própria, duas coisas. A primeira é o papel determinante do PCP e da CDU para tudo o que é positivo na vida delas. Quando o PCP e a CDU crescem, a vida das pessoas melhora. Ora, isto faz com força também eleitoral, força social e também força eleitoral. E foi assim que nós conseguimos, com a força que tivemos e na correlação de forças existente em 2015, ter conseguido 3 coisas. Primeira questão, afastar o PSD e o CDS do governo. Foi a primeira questão. Segunda questão, abrir caminho para a reversão de tudo aquilo que tinha sido roubado, coisas que ainda estão por resolver. A legislação laboral é uma delas. Não é só, mas é uma delas. Não é coisa pouca. Ainda há pouco falámos sobre isto, as consequências que tem. E a terceira, que não é pouco importante, é aquilo que foi possível alcançar de novos direitos, não a partir da vontade do Partido Socialista, mas a partir da força que nós tivemos para impor esses caminhos. Exemplos vários. Manuais gratuitos. A abertura do caminho para as creches gratuitas, a diminuição do valor do passe, o fim do PEC para as micro, pequenas e médias empresas, as subidas, ainda que insuficientes, mas das reformas e pensões, entre outras, foram tudo medidas que só foram possíveis implementar pela correlação de forças existente, porque o PCP e a CDU não tinham uma força suficiente no quadro de um governo minoritário do Partido Socialista para impor esses caminhos. E olha que não foi fácil. Mas por isso é que eu lhe pergunto, com uma força, digamos assim, reforçada em termos parlamentares,
como é que o PCP pretende exercer essa sua influência no âmbito da correlação de forças, porventura com o PS minoritário? Da mesma maneira que exercemos em todos os nossos momentos históricos. Não, porque utilizando a força que exerceram temos. Em 2015 exerceram com posições bilaterais assinadas. Sim. E a partir de 2019 já não houve essas posições. Sim. Acabou por redundar, nem com o PCP, nem com os dois outros partidos, mas acabaram por redundar na queda do governo. E é isso que eu lhe pergunto. Desta vez há margem para... Mas isso foi uma opção do Partido... Não foi uma opção do Partido Socialista. Foi uma exigência do Presidente da República em 2015. Não, aquele acordo escrito. Para nós não é preciso acordo escrito nenhum. Para nós basta a palavra. Eu sei que isto está fora de moda. Mas tem que haver medidas acordadas, não é? É uma evidência, claro. Nós não temos... Mas põe de parte acordo assinado. Nós não temos que previamente definir quais são as medidas. O que nós temos é que, depois dos resultados eleitorais, depois da composição da Assembleia da República, depois do número de deputados de cada um, verem condições é que existem para as coisas avançarem. Não é antes. E admite assinar acordos com o PS? Cheques em branco nós não damos. Mas por isso mesmo, para não dar um cheque em branco, admite assinar um acordo com o PS pós-eleitoral? Há uma coisa que eu posso-vos garantir aqui sem pestanejar, sem olhar para mim, é que nós nunca faltaremos a nenhuma medida positiva. Agora, também não faltaremos a nenhum combate contra tudo o que seja negativo, venha lá de onde vier. E a experiência que nós temos, destes últimos 2 anos de maioria absoluta, é que o PS com tudo na mão. Um governo, uma maioria, estabilidade, dinheiro, demonstrou aquilo que no fundo é. Aquilo que no fundo é as opções de fundo que tem. Ora, e nós não pactamos com essas opções e, portanto, é preciso uma correlação de forças diferente, que lá está, que força o PS a vir. Olha, voltando à pergunta que fez, e voltando ao exemplo que deu, a única forma de se acabar com os escudos não é com as promessas do Partido Socialista, nem muito menos com um PS muito forte. A única forma de acabar com os escudos é com força ao PCP e à CDU, porque isso é condição para isso acontecer. Já percebi, não vai esclarecer se admite ou não assinar acordo com o PS, mas nós não temos... Eu não quero fugir à pergunta, não penso que eu quero fugir. Nós não temos nenhuma dificuldade em assinar acordos, só que o problema não é a forma. O problema é o conteúdo. Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo? Quais são as opções? Quais são as respostas? Mas é a pergunta seguinte. Okay. Nesse caso, o que é que o PCP exige para fazer parte de uma solução governativa à esquerda? Está a ver. Mas isso é uma sequência, não é? E essa pergunta coloca no PCP o ónus dessa convergência. No caso do PCP, o PCP traz suas medidas, digamos assim, prescindíveis, se quisermos, ou medidas ou pelo menos políticas, se quiser. O PCP tem um programa eleitoral que apresentou quem cá vive e trabalha no nosso país, e é nesse programa que vamos batalhar, assim como o PS fará o mesmo, presumo, e os outros partidos farão o mesmo. Não vai exigir 80 medidas que constam do programa eleitoral, mas haverá algumas que serão... E eu devolvo-lhe a pergunta assim, se me permite, claro, isso é um bocadinho abusivo da minha parte, mas se não levem a mal, não é... Eu devolvo-lhe a pergunta. Quais são as medidas que o PS vai abdicar para esta... Quais são as medidas das suas 80, 90, 100 medidas, que não sei quantas estará o programa, não interessa, a questão não é de quantidade, claro. De quais são as medidas que vai abdicar? É as portagens? É isso? É que nós ouvimos, por exemplo, da voz do secretário-geral do Partido Socialista, uma afirmação com a qual nós não acompanhamos, nem não podemos acompanhar, que é a afirmação de que a legislação laboral exige tranquilidade, exige estabilidade e, portanto, não está... Uma política fiscal também, fala das duas. Já, se for caso disso, já lembro. E, portanto, não está disponível para considerar alterações à legislação laboral. Ora, isso. A estabilidade da legislação laboral implica a instabilidade na vida de milhões de pessoas que cá vivem e trabalham no nosso país. A precariedade, os baixos salários, vai trabalhar amanhã, não sabe se no dia está a trabalhar, é isto que está a falar. Ora, querem que o PCP assine por baixo uma afirmação dessas? O PS está disponível para rever essa sua afirmação, cá estaremos para conversar. Era para não fugir à pergunta. Não para não fugir, só que as questões, às vezes, para menos da nossa parte, peço desculpa, não é uma questão de falta de clareza, mas às vezes há coisas que não são preto e branco. Não é? E eu percebo, quer dizer, eu admito tentar perceber assim, aqui é a tática daqueles que hoje querem, independentemente do conteúdo, assinar acordos. Mas o PCP, para isso, não. Com isso não contem com o PCP. Aliás, é notório, e como o próprio secretário-geral do Partido Socialista sabe, experiência própria. Afastou recentemente a possibilidade de uma nova geringonça. E falou, e agora também já mencionou um bocadinho, a questão de uma convergência à esquerda.
Queríamos era perceber o que é que se entende por esta convergência à esquerda, como é que isto funcionaria, e também, no fundo, queria perceber quais é que são aqui as prioridades do lado do PCP. A questão da legislação laboral, por exemplo. Até onde é que o PCP também quer ir, tendo em conta que o programa eleitoral apresenta, se calhar, talvez seja das áreas em que apresenta mais é uma novidade, propostas e é mais incisivo. Portanto, no fundo, como é que funcionaria esta convergência à esquerda? Olha, sabe que essa pergunta não é uma resposta simples, não é? Até porque aquilo que se passou em 2015 não é repetível agora. Por razões objetivas, não é? Porque nós em 2015, como há pouco falávamos, o objetivo fundamental, e é bom que nós nos lembremos da noite de 2015, noite eleitoral, e cada um que faça revisite dos acontecimentos. Os acontecimentos, eu gasto aqui 30 segundos para relembrarmos a todos. Sim, Jerónimo de Sousa deixou a porta aberta. Não, mas tem uma história antes. A PAF é a coligação mais votada, não é que tem mais deputados, mas é mais votada. António Costa telefona a Passo Escolha a dar os parabéns. O Bloco de Esquerda festejava na sua sede o seu bom resultado eleitoral. E quando isto estava tudo, como é que se diz, mais ou menos programado como o habitual seria, o meu camarada Jerónimo de Sousa fez a afirmação que fez e alterou. E, portanto, se há prova, se fosse necessário provar o esforço que o PCP faz para a convergência e para alterar o rumo das coisas, está aí uma evidência disso. Fomos os que colocamos. A história é exatamente assim, a sequência é exatamente Porque havia a necessidade de retirar o PSD e o CDS do poder, havia, não é? havia a necessidade de retirar o PSD e o CDS do poder, mas essa necessidade foi encontrada por nós. Não foi, a primeira reação de todos não foi essa, foi encontrada por nós. Ora, se quer mais exemplo de convergência e de abdicação diria assim, não é de princípios, mas é de ideias-força para um objetivo em comum, isso foi um objetivo que se conseguiu. Mas depois a história continua. A história continua. E também é bom, nestas alturas, não nos esqueçamos do que é que nos levou, neste caso ao PCP, em 21, não aprovar o orçamento apresentado pelo Partido Socialista. Porque não correspondeu àquelas exigências, eram 3 ou 4 exigências. Não, eram 3 questões, que eu vou só relembrar de forma muito simples e de forma muito sintética, para não ocupar muito tempo e para não fugir à pergunta, porque isto, acho que está tudo relacionado. O que é que nós colocámos na altura? É preciso fixar médicos, enfermeiros e profissionais de saúde no SNS. E isto não é uma medida para 24, 25, é uma medida para 1 de janeiro de 22. Criem-se as condições para isso. É preciso enfrentar o problema da habitação, que já na altura estava a arrebentar, diria assim. E é preciso, já naquela altura, aumentar de forma significativa os salários. Pela via do salário mínimo, uma medida que não era orçamental, mas tinha esse encadeamento, e pela via de uma medida fora orçamental, lá está, o fim da caducidade da contratação coletiva, que abria possibilidades para aumentos gerais. Ora, o PS recusou-se a todas e cada uma destas medidas. E nós, na altura, fizemos um esforço, se quisermos voltar a isso um dia, nós tínhamos uma proposta para o salário mínimo, do qual até dissemos, tudo bem, então vamos faseá-la, para encontrar as soluções para o fim da caducidade, todas, e o PS recusou até ao último minuto. E recusou porquê? Recusou primeiro porque era a sua opção de fundo não responder a essas questões. Mas recusou para ficar com um instrumento, estamos todos recordados daquela história de pegar no documento e dizer este é o orçamento mais à esquerda de sempre, e que nos forçou a ir para eleições. E o PS apoiou-se com a maioria absoluta. E com a maioria absoluta nas suas mãos, com o governo, com a maioria, como falámos há pouco, quais foram as opções de fundo do Partido Socialista? Não foi resolver nenhum dos problemas que estavam identificados, e todos eles se agravaram, como sabemos, por experiência própria. E, portanto, isto é uma questão fundamental. Esta é uma questão fundamental. Quais são as respostas concretas? Quais são as soluções concretas? E há uma coisa que sabemos, e penso que é justo, sem modéstias, referi-lo, que é, e repeti-lo, que é, não há nenhuma medida positiva que tivesse sido, e tivesse implicação na vida das pessoas, não tivesse ou a proposta, ou a iniciativa, ou a convergência do PCP. Nós não queremos dizer que temos as medidas todas, que são todas positivas, ou que tudo o que é positivo é da nossa parte, não é isso? Sim, mas não há esse contributo. Mas diga uma coisa, da mesma forma que houvesse a necessidade identificada pelo PCP e por Jerónimo de Sousa, logo na noite eleitoral, de afastar a PAF do poder, se houver agora a necessidade de manter o Chega afastado do poder, ou pelo menos de influenciar, ou de lhe retirar a capacidade de influenciar a governação, está disponível para dar a mão ao PS nesse cenário? Escuta, mas mais do que agora aqui um pouco independentemente das políticas, aqui num cenário mais mas é assim, esse cenário só se coloca para já. Deixa-me fazer aqui um
o registro de intenções. É difícil colocar um cenário deste em que não haja maioria à esquerda, não é? Só se colocaria... Mas fazer aqui um registro de intenções. Eu procurarei fazer um esforço grande para não dar mais espaço público a esse partido do que já tem. E, portanto, não quer dizer que não responda a perguntas sobre, mas não... Já basta o alimento que tem, da minha parte, mas pronto, no confronto político estaremos com empenho, mas esse cenário não se coloca. Esse cenário só é possível se alguém quiser dar a mão a esse partido. Só isso não se coloca. Isso nem sequer se coloca, esse cenário nem sequer se coloca. Okay. E da nossa parte, como deve compreender, se a experiência acumulada que nós temos é mais de 100 anos de combate à política direita e à direita, tivesse ela as formas que tivesse. Aqui, politicamente, nós somos os mais experientes nesse combate. Olhando aqui um pouco para a política orçamental, Portugal terá, o que tudo indica, fechado de facto 2023 com um rácio da dívida inferior a 100% do PIB, da dívida pública. Isto, obviamente, liberta aqui alguma, a prazo, liberta aqui alguma margem orçamental no sentido em que diminui o custo da dívida e tem também essa virtualidade também nos mercados, além do custo direto da dívida nos mercados, o país ser melhor percepcionado pelas agências de rating e depois repercutir-se também, lá está, normalmente acaba por se repercutir em custo de financiamento mais baixo em dívida que seja colocada no futuro. Discorda assim tão em absoluto desta política orçamental, no sentido de haver aqui uma gestão orçamental alternativa que o PCP proponha? Olha, nós não somos contra as contas, que o Estado tenha as contas em dia. Não, é que é mais do que isso, é haver aqui um enfoque específico na descida do... Mas nós não somos contra o facto do Estado ter as contas. Sim, mas são contra esta descida tão acelerada da dívida, não é? Não, por uma razão simples. É que frisou aí bem que essa descida acentuada da dívida credibiliza o país junto das entidades que nos financiam, o financiamento vai ser mais baixo no futuro. Isso pode ser tudo verdade. Mas como é que nós chegamos aí? É com a dificuldade de resposta dos serviços públicos, não é? Não é coisa pouca, é só coisa determinante. Mas é isso que eu lhe pergunto. Como é que consegue conciliar as duas coisas? Nós não é possível. A única forma de pagar a dívida, que é elevadíssima, mesmo abaixo de 99% é elevadíssima, a única forma de pagar a dívida é que esse pagamento de dívida esteja associado ao crescimento económico. Porque senão, vamos pôr a coisa nessa perspectiva. E fez essa sequência que é lógica, portanto, pagamos a dívida, os mercados reagem bem, financiam-nos um bocadinho mais baixo no próximo a dívida, depois nós voltamos a pagar. Entretanto, vamos concentrando, vamos desmantelando os serviços públicos, a não resposta aos trabalhadores, dos salários, e há uma altura em que mantemos a dívida e já não temos mais nada. Ela pode ser mais baixa, mas mantemos a dívida e não temos mais nada. Ora, esse é um problema. Então, nós só podemos pagar a dívida de forma sustentada se ela for alicerçada no aumento do crescimento económico. Não há outra forma. Aliás, é como, mal comparado, é como nós fazemos a nossa gestão das nossas vidas, não é? Eu tenho uma dívida ao banco, estou a pagar uma casa, até costumo dizer meio a brincar, tenho um aluguer de 40 anos com o banco. Estou a pagar uma casa, tenho uma prestação que infelizmente subiu, como subiram todos. Ora, eu se tiver condições para isso, abato a dívida. Se não tiver, sei que a minha dívida é aquela, certo? E vou fazendo a gestão em função disso. Mas eu não vou deixar de comer. Há pessoas que, infelizmente, estão a fazer muitas privações para... Mas se eu puder não deixar de comer, não vou deixar de comer para pagar mais ao banco do que aquilo que supostamente tenho que pagar. Mal comparado, porque as contas do Estado não são as contas de cada um, é verdade, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tem o azar de ter uma casa arrendada a um senhorio que não gosta, não é? Sim, de facto, para além disso. Nada contra as pessoas individualmente consideradas. Sobre a economia, para pôr a economia a crescer, acha interessante aquela ideia, ou acha que faz sentido aquela ideia de aposta em setor-chave que apresentou Pedro Nuno Santos, o que implica, por outro lado, deixar alguns setores com menos apoios porque não têm a mesma capacidade de criar mais valia? Acha que faz sentido isso, de tornar a nossa economia mais especializada, um pouco à imagem do que acontece em outros países desenvolvidos? Nós há duas certezas que tenho. A primeira é que o país tem meios, tem recursos, tem capacidades, tem meios, recursos, capacidades e forças e vontade para fazer muito mais do que aquilo que faz. Produzir muito mais do que aquilo que faz. Isto não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E a segunda certeza é que um país com estas características extraordinárias, quer do ponto de vista climatério, quer do ponto de vista humano, com a forma muito específica que nós temos, até se calhar muito peculiares nesse mundo fora, apesar disso tudo, o nosso país não pode ser um país destinado apenas ao turismo. Tem que aproveitar ao máximo essa frente, mas não pode ser exclusiva a isso. Portanto, é preciso, de facto, apostar onde há capacidades para isso. Só que isso é tudo muito...
muito bonito, mas olha, quero um exemplo concreto, que é para não dar a divagar muito, peço desculpa, a conversa é com mais cerejas, a gente veio, mas ontem estive na Zogma, nas oficinas gerais ali em Alverca, 1.700 trabalhadores, milhares centenas de operários especializados, do melhor cá no mundo na aeronáutica, na reparação aeronáutica, etc. O que é que está a acontecer àqueles operários altamente especializados? Olha, está a ver? Está aí uma frente onde nós podíamos dar cartas. Estão aí todos para o estrangeiro, para a Bélgica, para a Alemanha, para a Holanda, para vários pontos do mundo, que vêm cá buscar esses trabalhadores, pagando-lhes salários como deve ser, e eles formam-se cá, nós formamos-los, damos-lhes competências, e bem, e eles depois... Mas esse é um setor de futuro. Está a ver? Portanto, no fundo faz sentido apostar em setores específicos. Não, faz sentido apostar eu pergunto porque em todas as potencialidades. Sim, mas o PCP tem sempre um discurso de apoio, e não estou a fazer uma crítica, mas de apoio à generalidade dos setores, seja no setor primário, seja no setor industrial. Teria aqui margem o PCP para admitir ou para explicar até aos trabalhadores de alguns setores que já não sejam de futuro por este motivo ou por aquele, que se calhar mais vale haver aqui uma conversão para outras áreas, porque de facto aquele já não é um setor de futuro Mas sabe que a nossa realidade, o problema da nossa... O PCP também se afirma como defensor dos trabalhadores e no fundo isso é um discurso difícil de explicar aos trabalhadores que têm que ser convertidos, não é por isso. Não é por isso. Nós não só somos a favor dos trabalhadores, como somos a favor de um aumento substancial da produção nacional. Diminuir ao máximo das importações daquilo que... Olha, para não ir mais longe. Nós produzimos 3% do trigo que consumimos. Ora, um país como o nosso não será fácil chegar à soberania alimentar. Não é fácil. Nós não temos nenhuma ilusão de que amanhã estamos soberanos do ponto de vista alimentar. Mas 3% do trigo que consumimos, um país como o nosso, então não está em condições de produzir mais. Isto tem uma responsabilidade. E agora vamos voltar esta volta toda para chegar a essas afirmações. Mas essas afirmações é mais apostar em setores com capacidade exportadora. Aqui não seria bem o caso, seria mais a capacidade de sermos mais autónomos. Mas isto, eu acho que tem a ver com isso, que eu vou-te explicar porquê. Olha, até agora uma coisa muito em concreto agora dos tempos em que nós estamos. Partido Socialista, Partido Socialista, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, de forma declarada, são os fervorosos apoiantes da PAC, da Política Agrícola Comum. Essa Política Agrícola Comum despachou 400 mil produções agrícolas em Portugal. Acabou com elas. Desprezou completamente 90% da nossa agricultura, que é a agricultura familiar. Pequenos e médios produtores de agricultura familiar. Desprezou-os completamente. Ora, isto não tem consequências? Tem consequências. Portanto, nós não podemos, porque pode-me dizer assim, mas agora o que nós precisamos é de investir na aeronáutica, de ponta. Não me ligo agora à expressão. Ou nisto ou naquilo. É verdade, pode ser. Mas nós temos uma produção, quer interna, quer exportadora de azeite, fora do normal. Vamos abdicar disso? Outro exemplo concreto. Nós temos dos melhores do mundo na construção e na reparação naval. Esse é ou não é um filão de futuro? É? Então, se é, nós não podemos permitir. Mas esse exemplo, como eu vi com os meus olhos na Lisnave, centenas de operários especializados, dos melhores soldadores do mundo, que é uma coisa, quem conhece mais ou menos o meio sabe que não é uma coisa qualquer, estarem todos a trabalhar na Holanda e na Turquia e a ganharem salários, não sei se são dignos face ao custo de vida, mas são muito melhores do que ganham aqui, abdicarem das suas vidas, da sua família, para irem trabalhar para lá. Ora, isto, demos as voltas que quisermos, voltamos sempre ao princípio da mesma questão. Ou há uma valorização das profissões e das carreiras, ou há reconhecimento por quem põe o país a produzir, quem põe o país a funcionar, que é quem trabalha, quem cria a riqueza, ou há uma valorização também do ponto de vista salarial, mas não só. Porque há questões subjetivas que têm consequências. Olha, o caso dos médicos, dos enfermeiros, daqueles profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que muitas vezes, claro, exigem e bem, reivindicam e bem aumentos de salários, mas há questões subjetivas, como o respeito, a valorização das carreiras e até as condições de trabalho, que têm um peso na reflexão que têm sobre permanecer ou não permanecer no Serviço Nacional de Saúde, tem um peso tão ou mais importante que as questões salariais. Ou há estas opções de fundo, ou então a gente pode fazer os discursos e decretar os filões todos e por aí fora, que isso depois não tem nenhuma consequência, porque nós arriscamos-nos a não ter gente qualificada para trabalhar naquilo que precisamos. E não vamos mais longe, vão ao Estado.
O Estado hoje está depauperado. Está depauperado. Está depauperado por opções políticas, na minha opinião, contrárias àquilo que nós precisávamos, e está depauperado do ponto de vista de recursos humanos. E não é só na saúde, não é só na educação, é aos vários níveis. Olha, nas forças de segurança e serviços de segurança, é em tudo o que é serviços públicos. Ora, isto não, assim não é possível. Assim pode-se decretar o que quiser, mas se não se vai ao fundo, não é possível. Mudando agora aqui um bocadinho para as regiões autónomas. Este fim de semana temos eleições nos Açores, onde a CDU não tem nenhum deputado regional e arrisca a não eleger. Quem disse que arrisca? Há essa possibilidade. Há sondagens, não é? Pronto, lá está. Vale o que vale. Mas queríamos perceber porque é que a CDU tem tantas dificuldades em afirmar-se nas regiões autónomas. A CDU vai eleger nos Açores. Não vai superar as dificuldades que tem, porque elas têm razões históricas profundas. Olha, ainda há pouco estávamos a falar de outras situações e, portanto, nós temos influências maiores nos sítios e menores noutros. E os Açores é um sítio onde nós temos, por tradição, maiores dificuldades do que temos, olha, até comparativamente à Madeira, por exemplo. Mas nós vamos subir nos Açores e vamos eleger nos Açores. Isso posso lhe garantir. Não posso garantir porque eu nem sequer sou votante nos Açores. Mas estive lá 3 dias. Essa convicção profunda. Venho lá com essa convicção profunda. E será um contributo decisivo para o povo açoriano, não tenho nenhuma dúvida, porque, sabem, perceberam o que é que significou 3 anos sem deputado eleito da CDU, na Assembleia Legislativa Regional, e também será um contributo para a CDU, lá está, afirmar-se ainda mais nos Açores, que é aquilo que o povo açoriano precisa mais do que a CDU. Vou-lhe dizer, sinceramente, e com a vantagem disto eventualmente ser editado e, portanto, não valer para nada, vou dizer sinceramente, nós quer neste caso nos Açores, quer na Madeira, quer no nível da República, quando nós dizemos que é necessário que o PCP e a CDU cresçam, não é para nós, para o Paulo Raimundo ou para quem for, no dia 10 de março ou no dia 4 de fevereiro nos Açores, ou dia 10 de março aqui, vimos que para a rua com a bandeira todos contentes. Quer dizer, nós ficamos satisfeitos se crescermos, não há dúvida, não vou dizer o contrário. Mas a questão não é essa. A questão é se os trabalhadores e o povo português ficam com mais ou menos força para continuarem uma luta que não vai parar naquele dia e para reivindicar uma vida melhor. É isso que conta para nós. Na Madeira estamos já a atravessar uma crise política e o PCP já pediu eleições antecipadas 4 meses depois das eleições regionais. Acha que esta é a oportunidade para afastar o PSD do poder? Olha, nós sobre os acontecimentos na Madeira há 3 coisas que afirmamos. A primeira é que é aquela obrigatória e indispensável neste momento, que é tudo o que é procedimento judicial, investigações estejam em curso, que sejam o mais rapidamente possível resolvidas e que se vá ao fundo de tudo, e que se tirem as consequências todas criminais, judiciais que houverem a tirar. Não estou a dizer que há culpados no processo. Agora é preciso esclarecer tudo, A segunda questão é que tudo aquilo que é conhecido hoje não há novidade nenhuma. Né? Toda a gente pode dizer que há novidade, façam um processo em curso, mas do ponto de vista da prática diária, nós há anos que andamos a denunciar tudo aquilo que está ali a passar. E que até podemos chegar à conclusão que não há crime formalmente considerado, ou que não é possível incriminar formalmente ninguém. Agora, que há negociata, que há promiscuidade, que há crime, no mínimo, moral. Assim que o Ministério Público acordou tarde? Não, sabe que o tempo da justiça é um tempo muito diferente do nosso normal, do nosso relógio. Mas isto, tem relógio... já há isto há muitos anos. Não, há isto há muitos anos e há investigações várias a pessoas individualmente consideradas há muito tempo. E até já houve pessoas condenadas na Madeira em resultado de investigações. Pronto, agora, eu não quero crer que haja, como é que se diz, um calendário distribuído, marcado no tempo, para agora ir aqui ou ir ali. Não quero crer isso. Não quero crer. E a terceira questão é que a situação que está criada, associada a uma política errada para o arquipélago da Madeira, e a instabilidade que está criada não permite, de facto, que aquela maioria do PSD, do CDS e do PAN se mantenham a governar. E é contra a aprovação do orçamento? Não é indiferente, está a ver? Nós, a questão do orçamento não é uma questão... se não houver orçamento, o Governo não deixa de ter condições de poder gerir os destinos financeiros da ilha. Felizmente... Discorda do Presidente da República quando sinalizou a importância de aprovar o orçamento? Já tinha feito o mesmo cá, não acompanhamos, assim. já não tínhamos acompanhado essa necessidade cá, também não acompanhamos essa necessidade lá. Há uma coisa prática, é que do ponto de vista constitucional
é uma questão constitucional, não dá para marcar eleições amanhã. Sim. E, portanto, há prazo a cumprir desse ponto de vista. Mas não estou a ver que haja alguma possibilidade que não seja eleições Diga uma antecipadas. coisa, para terminar a entrevista, mas uma pergunta... Já estamos a acabar, sim, isto é rápido. Sim. Até porque já nos aproximamos de uma hora. Estas eleições de 10 de março serão as primeiras legislativas desde a eclosão da guerra na Ucrânia. Ora, nós sabemos como o posicionamento do PCP em relação ao conflito trouxe aqui alguns dissabores públicos, pelo menos alguma contestação pública, até inclusive de pessoas mais à esquerda, até de pessoas, digamos assim, próximas ou simpatizantes, se quisermos, do PCP. Acha que, ou melhor, pergunto-lhe se teme que a CDU seja penalizada eleitoralmente nestas eleições, ainda por causa dessa questão da Ucrânia, que não foi, digamos assim, testada em termos eleitorais? Não, sabe que... Ou acha que essa questão não vai ser colocada? Não, eu acho que vai ser colocada e esta tem que ser colocada. Porque 2 anos depois dessa intensificação, o PCP infelizmente tinha razão outra vez. Porque o que é que nós dissemos naquela altura? E que volto a repeti-lo agora. Mas a Rússia não é um Estado agressor? Eu vou-lhe repetir agora o que nós dissemos na altura. A guerra não começou a 24 de fevereiro. A guerra começou em 2014. Há muitos anos que havia guerra. E por incrível que pareça, desde 2014 até 2022, nós fomos os únicos a alertar para o problema que estava ali em conflito. Claro, o dia 24 de fevereiro não é um dia indiferente, é um dia de uma escalada brutal da guerra, uma escalada brutal da guerra com a entrada da Rússia em território ucraniano, de forma formal. Portanto, isso é Essa formalização, digamos assim, da agressão não torna o Estado russo agressor, a Federação Russa um agressor? Mas nós não temos nenhuma dificuldade em condenar a atitude do governo russo sobre essa matéria. Isso para nós nunca foi uma dificuldade. Mas portanto, e a terceira questão que nós afirmamos é que, tendo havido uma guerra que era perfeitamente dispensável, e uma guerra que envolve, não era a Rússia e a Ucrânia, era a Rússia e a Ucrânia, a NATO e a União Europeia, em particular os Estados Unidos, que era preciso travá-la e acabar com ela, o mais rapidamente possível. E era preciso obrigar todos os intervenientes da guerra a se sentarem à mesa para acabar com aquela guerra. 2 anos depois, o que é que acontece? Hoje já toda a gente percebeu que a guerra não começou no 24 de fevereiro de 2022, tinha começado antes. Já toda a gente percebeu que não é uma guerra que se trava entre a Rússia e a Ucrânia, está para lá disso, e toda a gente percebeu que também que é difícil ou quase impossível uma solução negociada. Não tem que ser. Qual é o destino? Sem concessão territorial? Mas deixe-me só acabar esta terceira ideia. Toda a gente já percebeu que a estratégia daqueles que acham que a solução para aquela guerra é mais guerra, as consequências que está a ter essa solução. Milhares de mortos, milhares de refugiados, nós nem sabemos quantos. A solução é qual? É a Ucrânia abdicar de uma parte do território para terminar a guerra? Não. A solução é sentar à mesa Ucrânia, Rússia, NATO e encontrarem as soluções políticas tal e qual como se encontraram para todos os conflitos até hoje no mundo. Não há outra alternativa. A alternativa é qual? É continuar a guerra, com mais armas, mais bombas, mais mísseis, mais homens mortos, como está a acontecer. Mas então acha que eleitoralmente não haverá eleitores que vão penalizar o PCP por esse posicionamento? Eu diria assim, acharia muito estranho, sinceramente, que... E a situação da guerra ainda ilustrou outra coisa, que é a profunda hipocrisia e cinismo com que se lida com estes acontecimentos. Basta ver a situação da Palestina agora para perceber que há uma brutal hipocrisia e cinismo e, portanto, essa máscara caiu toda agora. Mas eu diria que seria muito estranho que aqueles Mas o PCP tem mais dificuldade em encarar e em afirmar que a Federação Russa é um Estado agressor do que Israel estar digamos assim, a cometer um massacre. Não tenho dúvida. Enquanto Estado agressor. Não tenho dúvida. Mas que é um massacre. a Rússia também acha que fez o mesmo? Mas isso agora íamos perder um tempo que nós não temos, porque a situação... Só que é uma pergunta de sim ou não. Mas a pergunta não é... Não é um Estado agressor? A resposta não é assim tão simples. Não é assim tão simples neste sentido. A história de uma experiência não é a história de outra experiência. Mas o que eu estava a dizer era que seria muito estranho que... Historicamente, a Ucrânia foi tão ou mais agredida do que o povo palestiniano, se olharmos à história lá longa, não é? Sim, pelo Hitler, sim. E não sei, pelos nazis. E também por Stalin, como sabemos. Mas... Pois, os soviéticos, sim, de facto, dos quais a Ucrânia fazia parte, tiveram que se libertar dos nazis, não há dúvida nenhuma. E tiveram que ir até Berlim, não há dúvida nenhuma, para nos libertar a todos. Mas seria muito estranho que um partido que defende hoje, como defendeu em 22, como defendeu em 2014 a paz,
a paz e os caminhos da paz fosse eleitoralmente penalizado. E que aqueles que são os partidos defensores da guerra e do machado de guerra fossem valorizados eleitoralmente. Isso é que era muito estranho, não o contrário. Mas eu não quero fugir à sua pergunta. Não quero fugir à sua pergunta que fez sobre se nós achamos ou não achamos... A Federação Russa como Estado agressor. Escuta lá uma coisa. Então, se a Rússia é um país independente, senta por dentro de outro país independente adentro, é claro que está a agredir outro país, mas não há alguma dúvida sobre isso. E não havendo margem de negociação, aparentemente tem que se apoiar a Ucrânia a defender-se. Mas tem que haver margem de negociação. Mas eu aí pergunto-lhe se, internacionalmente, em termos de política internacional, se não faz sentido à comunidade internacional, ocidental, se quisermos, apoiar o Estado agredido, a pelo menos não ver a população dizimada. A comunidade internacional, a chamada comunidade internacional, revelou toda a sua máscara, toda a sua hipocrisia e todo o seu cinismo naquela altura. E agora, perante a situação que passa na Palestina e em Israel. Caiu a máscara. A hipocrisia e o cinismo impôs-se. Porque essa afirmação que me está a fazer... Pode haver uma dualidade de critérios. Não estou a dizer que não estou a fazer de advogado do diabo. Não é dualidade de critérios. São opções políticas de fundo. Porque essa pressão que me está... A pressão que acha que deve ser feita perante a Rússia em função da situação da Ucrânia é a mesma pressão que ninguém faz sobre o Estado de Israel. Aí é que cai a hipocrisia e o cinismo. Aí é que cai a máscara. E, portanto, sobre a forma de olharmos para as coisas de forma diferente, estamos completamente conversados, claro, não sou vocês, né? É a forma como o mundo... Acha que ficou claro para os eleitores aqui o que é que está aqui em causa, no fundo? Eu acho que nós tivemos uma situação que foi um posicionamento do PCP e uma caricatura do posicionamento do PCP. E que andámos uns meses arrastados com isso. E que houve alguém, alguém ou alguém que pensou que podia perpetuar uma mentira durante o resto da vida e que ali se torna a verdade. Só que a realidade impõe-se, como sempre. A realidade impõe-se, como sempre. É claro, nós dizemos assim, mas isso teve consequências, criou dificuldades. É claro, é lógico, se você for olha, agora desculpa a brincadeira, se você for do Benfica e se disserem que andou 3 semanas ali a correr com uma bandeira do Sporting de correr para trás para a frente, os seus amigos benfiquistas não vão ficar contentes. Coisas não terá acontecido, certamente. Não levo agora ao exemplo, é um exemplo um bocadinho caricato. Mas isso é mesmo assim. Agora, passado este tempo todo, eu acho que a forma como as pessoas olham para a posição do PCP, coerente do PCP, e eu sei que, não sei o quê, pró-russos, pró-Putin, ora, há uns senhores que dizem isso, deviam ter vergonha do que dizem, porque há muitas opções são pró-Netanyahu, não é? No fundo não é isso, sabe porquê? Não é isso, é porque as opções políticas que defendem, em alguns casos em concreto, essas sim, são pró-Putin e são pró-sistema russo, completamente contrárias às nossas.